Oi, bom dia. Começa agora mais uma sessão de Tutameia ao vivo, sempre trazendo para você um personagem, uma figura que nos ajude a compreender melhor o que está acontecendo no Brasil, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Ademir, que está aqui conosco hoje para falar do um livro muito especial, que a Eleonora já vai apresentar daqui a pouco. Antes, porém, eu queria convidar você para participar dessa nossa conversa, não só fazendo seus comentários aqui durante a transmissão, mas também procurando levar mais longe esse trabalho, essas informações, né, compartilhando essa entrevista na sua rede de amigos, nas suas redes sociais e também se inscrevendo no nosso canal de vídeo, que é o youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, ou Tutameia escrito com letras maiúsculas. E tudo isso, todo o trabalho, essas entrevistas, as informações que a gente passa aqui, também estão disponíveis no nosso site Tutameia, tutameia.jor.br. Eleonora, conta pra gente quem é o Ademir Assunção. Acho que o Ademir tem mais condições de contar quem ele é. Um escritor. Você nascido... Eu nasci em Araraquara. Araraquara, eu ia dizer paulista, mas não quis... Paulista, tá certo. Que com o Marcelino Freire organiza esse livro aqui, Lula Livre, Lula Livro, que é o nosso tema hoje de debate. Queria agradecer muito ao Ademir Assunção por estar aqui conosco hoje e queria perguntar para ele como é que surgiu essa ideia de fazer o livro, né, nesse momento que a gente está vivendo. Rodolfo, mostra. Vou mostrar aqui, ele falou que era um take meio glauberiano. Vamos botar o livro por cima da face e ele vai saindo devagar e aparece. Isso aí, bom. Então, conte, né? O autor e sua obra aí. Então, a gente está ao vivo, né? Ao vivo, então, bom dia para quem estiver assistindo a gente aí ao vivo. Do ponto de vista pragmático, prosaico, vamos dizer assim, o livro surgiu, a ideia surgiu de uma visita que eu fiz ao acampamento, à vigília Lula Livre, lá em Curitiba, em frente ao prédio da Polícia Federal, onde o Lula está preso, no feriado do 1º de maio. Foi naquela semana que aquela pessoa deu uns tiros, lembra? Porque em Curitiba tem duas vigílias, tem o Lula Livre, que é em frente ao prédio, e tem o Marisa Letícia, que é a mais ou menos 1 quilômetro dali, num terreno. E foi no Marisa Letícia que houve os tiros. Felizmente não machucou ninguém, pegou de raspão numa pessoa. Mas enfim, eu fui para Curitiba para conhecer, ver o que estava acontecendo por ali, e no momento ali diário, as pessoas dando bom dia, presidente Lula, e boa noite, presidente Lula, todos os dias, todas as noites. Olha, sinceramente, eu fiquei emocionado, eu fiquei muito tocado com aquilo, sabe, porque alguns jornais que estavam noticiando tratavam como se fossem militantes que estavam ali na frente. Tinha militantes também na organização e tal, mas eu vi pessoas, sabe? E não que militantes não sejam pessoas, eu estou dizendo pessoas, donas de casa, trabalhadores de toda ordem, bancário, sem terra, pequeno agricultor, crianças levados por seus pais, por suas mães. E eu fiquei olhando aquilo e falei, caramba, que outra personalidade política seria capaz de arregimentar isso, essas pessoas com essa carga de razão, que as pessoas estão pensando, mas também tocadas pela emoção, sentir um agradecimento, sabe, junto com a revolta de tê-lo lá encarcerado,
um agradecimento a tudo que foi feito nos anos, né, de governo Lula e a sequência e tal. Enfim, eu fiquei muito tocado, né? Eu falei, poxa, os escritores podiam fazer alguma coisa para juntar as suas vozes às vozes dessas outras pessoas, para engrossar o coro, sabe? E aí eu voltei para São Paulo com isso na cabeça, pensando, pô, o que podia ser e tal. Aí eu já fiz outras coisas com Marcelino Freire, que além de ótimo escritor, uma pessoa que tem uma capacidade de aglutinação muito grande. Eu falei, pô, é o Marcelino para me ajudar nisso. E aí a gente marcou uma conversa que quem é de São Paulo conhece aqui a mercearia, o bar aqui, a mercearia na Vila Madalena, que é um reduto boêmio, então a gente marcou numa noite fria ali e tal. E aí eu falei para ele, como eu estou contando para vocês aqui o que eu tinha percebido e tudo, e aí ele já abraçou a ideia imediatamente e nós pensamos, pô, mas vamos fazer o quê? Um manifesto, fazer um texto e colher assinaturas de escritores? Certamente a gente teria colhido muito mais do que os 90 autores que tem no livro. Mas, porra, vamos fazer alguma coisa que seja mais criativo. Vamos fazer o que a gente faz, né? Textos, crônicas, poemas, pequenos contos, e também convidar os cartunistas, porque os cartunistas têm uma atuação, acho que voltou de novo essa percepção da realidade e tal, muito sintético. Muito agudo. Tem um cartunista que eu lamento, a gente tentou contato com ele de todo jeito, eu não o conheço, que chama-se J. Camelo. Não sei se vocês conhecem. Incrível esse cara. Cada cartoon dele, porra, é um esclarecimento. Sabe? Infelizmente a gente não conseguiu contatá-lo, ele não está no livro. Mas aí foi isso, vamos fazer em vez de um manifesto, o livro é um manifesto político. Né? Eu mostrei aí a capa, só para lembrar, chama-se Lula Livre, Lula Livro. Né? Exatamente. O título já tem esse caráter de manifesto aí. E o texto de abertura são os cachorros. Eles também estão se manifestando por Lula. Ótimo. E o texto de abertura, que foi escrito por mim e pelo Marcelino, é muito atento ao convite que a gente tinha feito aos escritores por e-mail. A gente já escreveu um texto convite deixando bem claro o que era o livro, como que a gente pretendia viabilizar esse livro desde o início. Está muito claro para a gente que o livro não seria um produto comercial, não seria vendido em livrarias. Ele é não tem fins lucrativos, ele tem um fim político, é um manifesto. E como é que vocês pretendem fazer o livro chegar? Só antes disso, já que ele citou aqui esse texto de abertura, só para esse caráter de manifesto no texto, vou ler só o trechinho final aqui da apresentação do livro, escrita pela Ademir e pelo Marcelino, em que ele diz: o propósito deste livro, portanto, é o de unir as vozes desses autores aos movimentos nacionais e até mesmo internacionais contra a farsa da prisão do ex-presidente Lula e contra a continuidade do golpe antidemocrático representado por sua exclusão do processo eleitoral de 2018, pelo fim da prisão política de Luiz Inácio Lula da Silva, pelo direito dos eleitores votarem, ou não, em sua candidatura para a presidência da República, pelo retorno do Brasil à normalidade democrática, é que se deve à existência deste Lula Livre. Lula Livro. Né? É isso. Então, a Eleonora tinha perguntado como vocês pretendem, então, fazer com que o livro chegue às pessoas. Às pessoas, né? Tá. Bom, desde o início, eu estava falando, já que a gente tinha muito claro que a gente não ia transformar a prisão do Lula num produto comercial, num negócio. Sabe? Até desconfortável. Claro. Então eu falei, bom, então como é que a gente vai fazer? Aí surgiu a ideia de fazer parcerias com os movimentos sociais, sindicatos, o MST, um movimento social, enfim, que estão
também nesse sentido, pedindo a liberdade do Lula, pedindo o retorno à normalidade democrática, que parece que a gente está, mas não está, né? E então a ideia era, desde o início, bom, a gente faz o livro, fazemos o projeto gráfico, o PDF do livro, deixamos o livro pronto. Aí tem um sindicato dos petroleiros da Bahia. Olha, a gente quer fazer 1000 exemplares, a gente tem possibilidade aqui de fazer 1000. Entra em contato conosco, a gente manda a conversa, vê se é sério, né? São entidades sérias e tal. Se for o caso, a gente manda já direto para a gráfica. Olha que gráfica que você vai fazer. A gente manda para a gráfica, cada edição, a gente vai na página de expediente ali dos editores e tal. Essa tiragem foi impressa, essa tiragem de 1000 exemplares, 2000 exemplares, foi impressa pela... Está saindo agora a Fundação Perseu Abramo, por exemplo, com autorização dos autores. Entendeu? Faz a tiragem e distribui na região, sabe? Até do ponto de vista de logística é mais fácil. Até porque a gente não tem... somos dois Quixotes, eu e o Marcelino, e agora o Vanderlei Mendonça, que ajudou a gente na edição e no projeto gráfico. Não tem estrutura, a gente não pode parar nossas vidas para ficar cuidando disso, mandando o livro para cá, mandando o livro para lá, é caro. Então, essa maneira que a gente encontrou, faz aí, distribui aí. E a recomendação que a gente passa é que seja vendido, se for vendido, pode ser distribuído se quiserem, mas que não passe de R$15, para pagar custo de impressão e de eventual distribuição e tal, entendeu? Sabe, que não passe de R$15. A Fundação Perseu Abramo, por exemplo, que está soltando 2.000 exemplares, eles optaram por... Eles dão um livro, eles distribuem o livro. Parece que é uma política editorial deles. Eu nem sabia. Os livros da Fundação Perseu Abramo, me parece, não são vendidos. Então, aí eles tinham as possibilidades de fazer a impressão. Falaram, não, para nós tudo bem, não precisamos cobrar. Foi ótimo. Que a ideia é espalhar isso, é criar engrossar as vozes contra essa farsa toda que a gente está vendo, né? Ademir, ontem a gente estava conversando aqui com um professor da PUC, crítico de arte, falando justamente do engajamento dos artistas nesse momento. E ele estava comentando que o trabalho, no caso de ontem, era do artista plástico, mas eu acho que também tem similitude aqui com o escritor, são trabalhos geralmente isolados, quer dizer, os escritores trabalham nos seus escritórios, né, na sua escrivaninha, e é um trabalho muito isolado. Mas o que a gente está vendo agora é que há um movimento, que eu não sei bem a dimensão, mas é um movimento dos artistas, de vários tipos de artistas, escritores, músicos, artistas plásticos, no sentido de fazer alguma coisa. Como é que um escritor que tem esse trabalho isolado, né, se projeta nessa empreitada aí que vocês estão fazendo? Que explica isso? É a conjuntura? O que é? Pois é, Leonora. Eu acho que são várias coisas, sabe? Uma delas que particularmente me incomoda e me incomodou, e acho que incomoda e continua incomodando muita gente, é que já faz alguns anos que a gente está vendo assim, um massacre, né, de um pensamento único. Sabe? Dá nome aos bois, a gente vê na Globo News, na Rede Globo, Jovem Pan, né? Porra, parecem partidos atuando. Não se tem compromisso nenhum com o jornalismo, são colunistas, você não tem repórteres, né? São colunistas ali falando, todos eles falando a mesma coisa, com uma graduação diferente de tom, mas falando a mesma coisa. E talvez seja isso que tenha criado essa necessidade das pessoas começarem a se manifestar, porque você vai se sentindo cada vez mais encurralado. Você fala, peraí, mas eu não penso assim. Entendeu? E aí você percebe um outro também falando, não, eu também não penso assim. E talvez nesses momentos é que surjam a necessidade das pessoas falarem, bom, então vamos começar a aproximar as vozes que já estão se manifestando aí isoladamente. A gente via no Facebook, nos jornais, na grande imprensa, com exceções, bicho,
O próprio Augusto de Campos, que a gente estava falando que está no livro, porra, é um dos nossos maiores poetas vivos. Se queixando disso. Depois que ele tomou posições contra o golpe da derrubada da Dilma, ganhou o prêmio Camões, ganhou o prêmio Neruda, desculpa. Neruda. Camões foi o orador da SAC que também se manifestou. O Augusto de Campos ganhou o prêmio Neruda e tal, e parece que são jogados à inexistência, né? Então, acho que essas coisas estão criando essa necessidade das pessoas falando, não, peraí, sabe, não se pode apostar apenas na ignorância, sabe, na mentira, na farsa, sabe? Aqui, a nossa contribuição dos escritores, e se a gente tivesse tido mais tempo, tenho certeza que teriam mais escritores, para dizer isso. Eu falo, olha, se tem colunista dizendo isso, deixa, tem 90 escritores dizendo o contrário, está aqui, ó, sabe? A Eleonora falou que lembrou que o trabalho do escritor é muito individual, trabalha na sua escrivaninha, mas eu vendo a lista aqui dos 90, né? Depois eu vou citar mais os nomes, mas a gente lê alguns nomes que encontramos, né, nas ruas, nas manifestações. Quer dizer, o escritor, ou pelo menos uma boa parte desses que estão aqui, saíram dos seus ambientes de trabalho, sei lá, da sua torre de marfim, se é que dá para dizer, e foram às ruas. Não? É verdade. Você foi às ruas? Você foi Eu fui, eu não tenho, assim, de temperamento, de personalidade, eu não gosto muito de multidão, assim, de jogo de futebol e tal, mas é uma coisa do meu temperamento. Mas fui, claro, porque parece que não, mas eu acho que tá muito complicado o que a gente está vivendo, sabe? Depois de um período com muitos problemas a serem resolvidos, mas, pô, a gente teve um período que você percebe até no temperamento, no astral geral das pessoas. Parece que a gente voltou a um período que as pessoas estão com vergonha de ser brasileiro. Não sei se vocês sentem isso. Sim. Voltou aquela história, mas na Dinamarca, mas no primeiro mundo. Parece que a gente é um nada, um cocô, né? Eu estou sentindo muito isso. Parece que a gente voltou a isso. E depois de um período, que com todos os problemas, sabe, que difíceis de se enfrentar, mas, a gente vinha num crescendo que a gente estava, falando, caramba, parece que as coisas finalmente vão dar um salto, e deram. Né? Você criar tantas vagas de universidades como foram criadas, você colocar pobres que vinham de ensino público, negros, em curso de medicina, sabe, você criar um giro de uma microeconomia que pode não significar nada na Bolsa de Valores, no índice Nasdaq, o William Bonner não vai dar no Jornal Nacional, mas, cara, aquele cara que está ali na vendinha, lá do interior, sabe, que era ele, a mulher e o filho, e agora já o negócio está prosperando, ele já contratou mais 1 ou 2 funcionários, cara, isso faz uma puta diferença, sabe? Eu vi isso acontecendo, sabe? Naquele momento do mensalão, que já foi, todo mundo down, né? Falei, primeiro abalo, né? Eu saí viajando pelo interior do Brasil, entrei por Minas Gerais e tal com meus filhos, eu falei, cara, o Lula vai ganhar de novo essa eleição porque é muito vivo o que está circulando. Não é à toa que ele é tão preso, né? 2, 3 anos sendo achincalhado, né? Por um coro, imprensa e tal, e o cara liderando as pesquisas, e fala, como é que explica isso? Sabe? Porque as pessoas perceberam, sentiram, e isso faz uma puta diferença. Uma coisa é você ainda tá naquele plano do querer fazer, né, como as esquerdas vinham somando experiências e tal, para tentar fazer... agora não, bicho, teve 12 anos, 16 anos de coisas foram feitas, e as pessoas sentem essa diferença. Sabe? Agora eu estou falando assim, parece que eu entendo de política pra caramba, eu entendo de literatura um pouco,
São percepções, sabe? Eu acho que a gente, mesmo nós, né, somos jornalistas, temos um pouco de acesso à informação. Eu tenho a sensação que a gente não sabe nada do que está acontecendo. A gente sabe a pontinha do iceberg. Sabe? Por que não é noticiado, por que não é falado com honestidade pelos meios que deveriam falar. Então a gente vai colhendo a impressão daqui, as fontes que a gente tem ali, as conversas que a gente tem, para tentar entender. Né? Eu fico pensando como é que o surgimento dessa candidatura de extrema-direita, que eu não gosto nem de me referir, de onde veio isso? Você entendeu? Parece aquela coisa de um modelo obsoleto, sabe quando o Windows lança o Windows 10 e fala, porra, o 5 ficou obsoleto, e de repente reaparece. Você fala, meu, estamos no século XXI e o cara falando, não, os portugueses nunca pisaram na África. Fala, como assim, cara? Como assim? Reaparece e destrói o seu computador. Provoca falha total. É uma situação, tá lá. Mas essa percepção que você tem do que você notou da população resiliente, quer dizer, querendo votar em Lula, talvez seja um voto com um olhar para o futuro, não? Quer dizer, é um movimento, ainda que não apareça nas ruas, mas aparece nas pesquisas e aparece nesse sentimento aí difuso que a gente percebe quando vai. É uma vontade de ter uma vida melhor, que, como você já foi experimentado. Sim. Sim, é verdade. Eu não, cara, eu moro aqui. Bom, estamos falando em São Paulo, num bairro. Aqui é Sumaré, né? Isso. Eu moro num bairro vizinho, na Pompeia. Perto da minha casa, tem um Pão de Açúcar. Porra, eu vou ao Pão de Açúcar, que é o lugar que, porra, tá vendendo alimento. E eu vejo na porta do Pão de Açúcar, cara, famílias inteiras pedindo, na hora que você entra, compra um biscoito, compra um pacote de leite para minhas... Cara, como é que a gente pode viver com isso? Sabe? Isso porra, não dá, isso a gente não pode chamar de um país, de uma sociedade, enquanto a gente vê isso. Você tem uma desigualdade, sabe? A pessoa que, porra, vai jantar em jantares caros em Paris, tem o seu jato e tal. Cara, eu me sentiria envergonhado de ter isso e andar nas ruas e falar, meu, e as pessoas não têm nada. Aí a gente fala do primeiro mundo, da França, que está com seus problemas também, né, de anos de colonialismo, que agora está voltando e tal, mas que, porra, conseguiram um equilíbrio, né, um pacto social de, pelo menos, tentar reduzir um pouco essas desigualdades, e a gente esquece a custo de 2 guerras. Com quantos? 20 milhões de mortos. A gente está esperando chegar nesse ponto para fazer um novo pacto social, sabe? Está esperando ir para o conflito. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho que nós somos da comunicação, né, de jornalismo, eu acho que a comunicação de massa tem uma grande responsabilidade nisso, sabe? De você fomentar a falta de conhecimento em todas as áreas. Porque você pega uma música riquíssima, como a brasileira, e coloca porcaria para tocar o dia inteiro e fala, não, é isso que o povo gosta. Como? Quem falou que é o que o povo gosta? Aí você pega a informação, porra, que é oxigênio para o conhecimento, para a gente poder interpretar o mundo, e você transforma numa mercadoria barata, superficial, sabe? Então a gente está falando de onde surgiu esse modelo obsoleto, sabe, de um pensamento retrógrado, cara. Meu, criaram o monstro, deram espaço para isso, sabe, para que isso surgisse. E quando o conhecimento é desprezado e se falar qualquer coisa, qualquer ignorância, qualquer o vale tudo, cara, a gente sabe para onde vai para a barbárie, cara. Porque se não tem um nível razoável de troca de conhecimento, vamos imaginar, eu tenho amigos que trabalham com agricultura orgânica, por exemplo. Vamos imaginar, você vai fazer uma plantação sei lá, de café,
a gente vai reunir 20 pessoas que não têm o menor conhecimento de como se planta, como se cuida da terra, para dar opinião sobre aquilo. Pô, vamos ver a opinião de alguma pessoa que conhece aquilo ali, né? Que sabe plantar e tal. Entende o que estou falando? Assim, parece que o conhecimento não vale nada mais, sabe? A ponto de você chegar e falar absurdos como não houve escravidão, os próprios negros se escravizaram, os portugueses nunca pisaram na África. Você fala, como assim? Como assim? Não aconteceu isso? É como se eu falasse, olha, esse vermelho aqui do Grêmio, eu achei muito bonito. Você fala, não, mas peraí, é azul. Ela fala, não, é vermelho. Você fala, meu, que loucura é essa, cara? Legal. O importante é dizer também que há reação a esse pensamento, né? Eles querem impor à sociedade um tipo como se fosse um pensamento único, mas há reação deixa eu voltar aqui o próprio livro aqui, o Lula Livre, Lula Livro, é um exemplo disso. A gente falou antes enfim, tem 90 autores aqui participando dessa empreitada aí, eu vou ler alguns aqui aleatoriamente, sei lá, tem Aldir Blanc, Frei Beto, Linaldo Guedes, Márcia Barbieri, Paulo Stocker, Paula de Toledo, tem o Chico, né? A Laerte participa, enfim, são Chico Sá, Raduan, Gil Jorge. Deixa eu botar aqui uma coisinha do Gil Jorge, que eu gostei muito aqui. O Gil Jorge, que vive lá em Paraty, é dono de um bar. Olha só, é um poema concreto aí, está na tela, olha só que bacana. Tem vários, então tem poetas, tem cartunistas, né? Escritores que participaram aqui do livro, participam do livro, né? Seria legal dar uma palhinha. Você não quer dar uma palhinha do seu texto? Leio, claro. Né? Eu acho que eu queria frisar algo que eu acho que é muito legal. Tem autores de todas as regiões do Brasil. Legal. Região Sul, região Sudeste, região Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A gente não conseguiu de todos os estados, porque foi feito em poucas semanas, 5, 6 semanas. Não era uma antologia que a gente pudesse trabalhar para lançar daqui a 6 meses. Tinha que ser agora. Claro. Tem homens, mulheres, gays, sabe? A gente conseguiu. A gente falou aqui de uma outra iniciativa que é menor, enfim, tem uma outra dimensão, mas caminha na mesma linha, que são dos outdoors em Porto Alegre. Porto Alegre, um grupo, né, uma organização de democratas, enfim. Até do Projeto Brasil Nação, reuniu 3 artistas, a Zoraida Bettiol, o Santiago e o Edgar Vasquez, fizeram cartoons ou telas e estão em Porto Alegre agora, outdoors, que com bacana. o trabalho desses artistas. Mas também Lula Livre. Lula Livre, cada um com uma interpretação. A gente já mostrou. Que bacana. A gente fez um programa aqui mostrando, né, a Zoraida, que é uma grande artista plástica, né, o Santiago e o Edgar Vasquez são cartunistas de décadas, né? Então está na cidade. Estão espalhando esse trabalho feito em outdoor, estão espalhando também pelas redes sociais, fizeram versões para publicar nas redes sociais. Poxa, que bacana. Muito legal aí. E também eles colocam à disposição. Isso, deixa eu vou achar aqui para a gente colocar. Vou colocar aqui a da Zoraida. Tá aí. Eu tenho aqui, só um pouquinho. Beleza. Eu vou botar aqui só. Condenação sem provas de perseguição, libertem Lula. É o desenho aqui da Elba. Às vezes a gente não tem a dimensão nós trabalhamos com linguagem, né? Talvez seja até natural, você vai fazendo e as coisas vão ganhando as dimensões a partir do momento que é feito, né? Mas eu acho que tem uma parte das pessoas que não vão mudar, estão com um pensamento muito fechado ou um não pensamento. Agora você fica imaginando o impacto de aquela pessoa que está, sei lá,
lá no Amapá, com um cercado de amigos sendo massacrado ali. Todo mundo falando, não, Lula ladrão, você é idiota defender esse cara. Aí o cara vê um livro e fala, caramba, bicho, eu não tô sozinho. Exato. Isso dá um poder, sabe, de falar, não, é minha opinião, e tem outros caras que, Chico Buarque, Augusto de Campos, sabe, Marcelino Freire, todos os autores importantes. A gente pegou os veteranos e os mais... os posteriores, até para mostrar isso mesmo. Olha, tem um monte de gente aqui, que, talvez algumas que vocês nem conheçam, e que deveriam conhecer. Quem aparece na mídia, quem aparece em ambientes mais restritos. Você... Quero. Posso passar aqui? Vamos lá. Bom, eu vou ler então o meu poema, publicado nesse livro, que se chama Chacais e Hienas. A história sempre termina assim. Os chacais e também as hienas saltam sobre o leão ferido. Os chacais e também as hienas saltam sobre o leão ferido para devorar sua carne, até o osso. Os chacais e também as hienas saciam a fome atávica de séculos e mostram os dentes pontiagudos. Mostram os dentes pontiagudos, fiapos de carne entre os caninos, e riem, seu riso de escárnio e ganância. E o riso de escárnio e ganância é ouvido em toda a pradaria, toda a savana, toda a cidade. As ovelhas balem nos currais, os lobos uivam nos cerrados, as águias apuram a visão no alto das árvores. O cheiro de carniça persiste por dias, vermes fermentam os restos de carne, e o couro do leão ferido se degrada. O vento crepita nos galhos secos, um silêncio que não é paz, nem trégua, se espalha pela pradaria, savana, cidade. A chuva não vem, o sol é inclemente, a fome, o escárnio, a ganância persistem. E a história recomeça, de novo e de novo. Olá. Muito bom, muito bom. Obrigado. Você falou um pouco também, antes aqui da gente começar, do texto do Chico, né? Do Chico. Eu acho bacana. Lembrar que esses textos todos são textos não necessariamente feitos para o livro, mas são textos que estavam inéditos no livro. Sim, não é isso? sim. Eles são... Alguns já estavam circulando em redes sociais. Os 2 poemas do Augusto de Campos, que ele mandou, ele já tinha publicado na página dele, no site dele e tal, mas são inéditos em livro. Né? A gente juntou, né? Quando junta ganha uma força. Claro, né? claro. Do Chico Buarque, ele mandou, é uma crônica curta, 3 parágrafos, mas eu achei muito interessante porque, né, a ironia e com aquela sutileza característica do Chico, né, que diz assim, não tem título, e é assim: eu nunca tive nada contra o Lula. Eu, inclusive, estive com ele naquela casa lá de pobre, em São Bernardo. Depois, eu e a Ruth convidamos o Lula para passar um fim de semana em Ubatuba, com a Marisa. Aí ele reclamou que não tinha água quente no chuveiro da casa. Imagina, o Lula. Era o Fernando Henrique, sempre simpático, em reunião com artistas às vésperas das eleições de 1994. Naquele tempo, ainda se podia achar graça numa anedota assim. Era um deboche, era um comentário preconceituoso, mas não havia um pingo de ódio naquelas palavras. Lula ainda não era o chefe de organização criminosa, o ladrão, o comunista, o cachaceiro, o Nine, o boneco vestido de presidiário enfocado ao lado de Dilma num viaduto de São Paulo. Ainda não tinha sido condenado sem provas por imprensa, televisão, procuradores esquisitões e juízes deslumbrados, como proprietário de um triplex, ou triplex,
no Guarujá. O ódio ao Lula é o ódio aos pobres. Tivesse ele imóveis na praia e dinheiro no exterior, talvez fosse mais bem tratado pelas autoridades que o trancaram e o mantêm isolado numa cela da Polícia Federal. Lá de dentro, ele mandou dizer que já não confia na justiça. Nem eu. Só espero que ele tenha água quente em Curitiba. Chico Buarque de Holanda. Bacana, né? Muito bacana. Se não tiver água quente, ele tem pelo menos o calor das vozes do povo, que passa lá toda, né, gritando bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda mais aquele frio de Curitiba, precisa de uma aguinha quente, né? Acho que ele tem. Agora, só voltando a Curitiba e essas manifestações, além dessas manifestações, como a gente falou, do povo lá em Porto Alegre, com esses outdoors, vocês... O Festival Lula Livre acabou de ter no Rio de Janeiro. Há coisas que se espalham pelo Brasil como um rastilho, né? Esse negócio do bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula, parece que aqui mesmo em São Paulo acontece em várias regiões da cidade, pequenos grupos, né? Sei que às quartas-feiras tem um grupo que vai ali no Largo do Batata, na Zona Oeste. Largo da Batata. Né? Na Zona Oeste, e manda ver, às 7 da noite, quarta-feira, está lá. Boa noite, presidente Lula. Sempre. Em frente ao MASP, um grupo de mulheres também às quartas-feiras, lá, sempre com a ex-ministra Eleonora Menecute, uma das participantes, também fala, manda suas mensagens aí de Lula livre. Então, ainda que a gente não esteja vendo grandes manifestações, bom, teve o Festival Lula Livre, mas grandes manifestações, ocorrem esses momentos, essas manifestações muito, muito bacanas, de solidariedade e de, eu acho que, afirmação de resistência e de disposição de luta, né? É um negócio... Sabe que eu fico pensando, cara, tem uma coisa, o indivíduo Lula, a pessoa Lula, né, isolada lá num prédio que, inclusive, o pessoal da vigília estava me falando, tem uma placa na entrada, este prédio foi construído pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha a ironia, né? Então, além do indivíduo Lula, a pessoa, e que eu já acho, isso de pessoa para pessoa, me dá uma angústia, uma revolta, pô, esse cara está preso? Como assim? Você entende? Além da figura, né, humana do indivíduo, o Lula é um símbolo, cara. Hoje o símbolo de defender a liberdade de todos nós, ele virou isso quando ele falou, olha, eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia, que parecia uma coisa exagerada, mas é isso. E as pessoas, eu acho que isso que leva as pessoas ao Lago da Batata se manifestar, isso que leva a gente a fazer isso. O Festival Lula Livre, que estava lotado, eu não vi na imprensa, parece que não saiu nada, né? Vendo Essa saiu, não saiu na grande empresa. Sim. Meu, estava lotado, emocionante. Eu e todos os outros ali vendo o Chico e o Gil cantando Cálice, 30 anos depois, 35 anos depois. Meu, essas coisas assumem um significado que num primeiro momento talvez não ecoe para todo mundo, tal, mas as pessoas que vão compreendendo isso e vão repassando o significado das coisas, sabe? Eu acho que isso que explica essas manifestações todas, sabe? Porque eu acho que as pessoas estão se sentindo ameaçadas. Falam, meu, é uma defesa coletiva. Talvez por isso os artistas plásticos, os músicos, né, os escritores, as donas de casa, sabe? Os bancários estão percebendo, sabe? Falam, meu, aquilo que você estava falando também, porra, o desejo e a vontade de saltar para o futuro, pô, sabe? A gente tem esse direito, sabe? A gente merece isso, né? A gente não merece essa volta para uma coisa sinistra até, né? A gente está num quadro assim bem difícil, bem, né? Temeroso. O temeroso a gente já está mesmo. Rir para não chorar. Bom, quem quiser imprimir o livro,
como é que faz, para onde liga, onde procura, que site. Quem está nos assistindo e quer reproduzir o livro, o que tem que fazer? Tá, vamos explicar. Tem gente perguntando. Eu quero. Não, então, tem duas coisas. A pessoa que quer comprar o livro e tem aquilo que eu já falei aqui, as parcerias que a gente quer estabelecer com o movimento para que eles façam impressões. As pessoas que quiserem comprar o livro, eu acho que a melhor maneira, nesse momento, é entrar em contato com a Fundação Perseu Abramo, que está fazendo uma tiragem de 2.000 exemplares. Essa tiragem que tão glauberianamente você mostrou aqui. Peraí, vamos botar a Glauber aqui. Essa tiragem saiu 200 exemplares. A gente fez para estar na Flip e no Festival Lula Livre, a gente precisava fazer para o livro passar a existir, não ser mais uma ideia só. A partir dessa tiragem, agora já apareceu a primeira da Fundação Perseu Abramo. Então, eu diria para as pessoas que querem adquirir o livro, entre em contato, entra na internet, Fundação Perseu Abramo, uma fundação respeitadíssima, já vai encontrar o link, e fala com os funcionários ali como que ele faz para adquirir o livro. Certo. Isso é uma coisa, a pessoa que quer comprar, adquirir o livro, ganhar. A outra cachorro aí falando que eu também quero. Isso deixa mais humano, né? Os cachorros nos deixam mais humanos. Então, voltando, se tem um sindicato, uma associação dos professores, associação de moradores de qualquer lugar do Brasil que queira fazer uma tiragem de 500 exemplares, de 1.000 exemplares, entre em contato conosco pelo e-mail lulalivro@gmail.com, tá? lulalivro, e sem a barra, sem nada. Tudo junto. @gmail.com. Entre em contato conosco, a gente vai conversar, explicar. O livro não tem fins lucrativos, ele deve ser distribuído gratuitamente ou vendido de 10 a 15 reais para pagar os custos de impressão, eventualmente querer organizar um lançamento na cidade, somente isso. E a gente manda o PDF, a pessoa imprime lá no local e distribui. Sabe? A maneira é a gente pulverizar edições pelo Brasil todo. Então, agora, depois dessa edição da Fundação Perseu Abramo, tem outras entidades entrando em contato. O MST já manifestou um interesse de fazer tiragens. O MST tem uma capilaridade, né, uma capacidade de distribuição enorme. Então, agora a gente está vendo o que vai surgir. O livro está à disposição para quem quiser imprimir, quanto para quem quiser adquirir. Mais uma coisa, ele está já disponível em PDF. Eu não saberia dizer aqui o endereço. A gente está botando aqui na tela Lula Livre e Lula Livro, né? Tem uma página. Gmail, nós estamos colocando aqui na tela pessoal, o e-mail de contato. Então, isso, Lula Livre, Lula Livro, né? Tudo junto, @gmail.com, está aqui na tela. Então, quem quiser pedir, e o PDF... Ele tem uma versão e-book, no Facebook tem uma página, Lula Livre, Lula Livro. Se digitar isso lá na busca do Facebook, vai para a página, e ali na página tem o link que é um link provisório, que a gente não tinha o domínio ainda, Lula Livre, então um amigo cedeu o domínio dele, que é um de educação, XP Educa, seria bom achar ali. Vou botar aqui. Posso botar aqui? Não, essa aqui foi a página dele. Deixa eu ver se aqui. Não achei a página. Lula Livre? Lula Livre, Lula Livro? Deixa eu ver aqui. Enquanto a gente vai conversando, você acha... Não, essa aqui é a página... Não, essa página aqui é a página do Ademir. Tá aqui. Essa aqui, achou? Põe no início aí. Tá aqui, já achei. Vai descendo um pouquinho que você vai... Já achei. Tá na tela aqui, Tá na tela, ó. Então, no Facebook, com hífen. Então, é Lula Livre, hífen, Lula Livro. É a página que essa que a Leonora tá na tela. Tá na tela. Então aí você tem, daí é fácil, a partir dessa página tem todos os... Então se descer um pouco aí vai ter o link do endereço onde está o PDF do livro. O PDF não, a versão e-book, vira...
Aí, está aqui. XPeduca. Essa aqui? Peraí, eu estou sem óculos. Não, esse aqui é o texto de apresentação. Desce um pouquinho. Aqui. Ponto nacional. Desce mais um pouco. Aqui, achei. Achou? Posso Isso, esse aí. Vou pôr aqui. Então aqui, ó, aqui é o PDF, vai aparecer. Acho que ele vai pedir uma autorização aí pelo flash. Mas eu vou copiar o endereço e vou botar lá na página do outro. É XPeduca? XPeduca. É esse aí. Provavelmente vai aparecer na tela uma frasezinha em inglês em cima para autorizar o flash, que é o programa para você ver. Só clicar ali e autorizar, não entra pop-up, não entra nada. Pro computador, automaticamente ele já vai ler. Legal. E ali está todo o conteúdo do livro, como ele o livro físico, né? Já nas páginas, tudo você pode ir virando. Tá, vou botar na tela aqui, ó. Aqui agora tem o endereço, tá? O endereço, tá. O endereço, quem quiser copiar, enfim, aqui tá. Opa, tá girando. Vou botar inteirinho aqui. Ó. Isso. Quem quiser ver o livro já... Então esse aí já é o PDF completo do livro, que também é acessável a partir da página que mostramos aqui. E nós acreditamos, nós todos os autores, eu, Marcelino, que organizamos, que esse livro vai circular bastante. Acho que tem várias entidades que... teve um barulho, o livro muito grande, né? Que era o nosso objetivo, era o barulho. O objetivo do livro é chamar a atenção a voz dos escritores junto com as vozes de todos que estão pedindo Lula livre, né, como eu falei lá no início. E teve bastante repercussão e não tinha livros, só tinha 250 foram roubados, inclusive, que o carro que ia levar para Paraty, o carro foi roubado e os livros estavam no porta-mala, né? E vai ter um lançamento nesse final de semana? Só vou dizer que também que todos esses links também estarão disponíveis no Tutameia, quer dizer, a gente vai essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal de vídeo, que é no YouTube, e no site Tutameia a gente vai ter o link para o vídeo e um texto comentando um pouco essa entrevista, no qual você vai achar os links para o PDF, o link para a página do Facebook, todas essas formas de acesso ao trabalho aqui do Ademir, de todos os escritores nesse projeto Lula Livre, você vai poder acessar a partir daí da página do Tutameia, né? Mas você ia fazer uma pergunta? Não, vai ter um lançamento? Você falou que ia ter alguma coisa em Curitiba? Então, como é que vai ser? Seria amanhã, sábado. Aí os organizadores lá, por causa do tempo, e parece que vai ter convenções dos partidos e tal, eles falaram, vai dar uma esvaziada, vamos fazer no próximo, que é dia 11. Então, 10 e 11, né? Sábado, acho que é 11. Ou 10. Sábado Enfim, é 11. Então, sábado sem ser amanhã, da outra semana. No outro, a gente vai fazer o lançamento lá na Vigília Lula Livre, em frente ao prédio da Polícia Federal, por onde passa muita gente. Já houve um pré-lançamento em Paraty, na Flip, no circuito Off Flip, né? Marcelino Freire foi para lá, e eu fui para o Festival Lula Livre lá no Rio. Né? E como é que foi a receptividade lá? Então, lá no festival, a gente não teve acesso ao microfone, porque estava muita preocupação com campanha eleitoral, não pode nada ser caracterizado. Então, tinha advogados e tal. Eu não entendi por que um manifesto dos escritores poderia parecer algo como campanha eleitoral, né? Mas, bom, se é assim, e tinha muitos artistas e tal, então eu fiquei ali nos bastidores, conversando com os artistas e entregando o livro, e depois, de repente, todo mundo queria. O Antônio Pitanga ficou entusiasmado, o Chico Dias, a Lucélia Santos, e todo mundo queria, e não tinha, eu tinha 20 livros. A edição ficou muito bonita mesmo, né? Tanto a capa quanto enfim, a edição mesmo, a apresentação está bem fácil de ler e tudo.
Então, a gente fez esses 2 momentos, assim, já para fazer o barulho, né? Olha, os escritores estão juntos por Lula Livre. E aí a gente vai fazer esse lançamento lá na Vigília, que é fundamental, né? É simbólico, né? E a gente está já em conversa com um teatro aqui em São Paulo, que é um teatro que tem uma história, um teatro histórico e tal, não vou falar porque a gente ainda está conversando, para fazer um lançamento aqui, em São Paulo, se possível no dia 13 de agosto, e a Maria Jussá, se eu não me engano, que é uma das donas do Circo Voador, lá no Rio, através do Bernardo Vilhena, que é poeta e está no livro, o Bernardo me falou que ela também ela está querendo muito fazer o lançamento lá no Circo Voador. Ela falou, só tem que esperar ela estar num retiro budista. A gente esperar ela, acho que está chegando no final da semana que vem. Então, continuar dizendo, olha, estamos juntos, não aceitamos essa farsa, sabe, que essa encenação, né, jurídica toda que houve, e deixando bem claro, acho que todos nós somos a favor do combate à corrupção. As pessoas falam, mas você está defendendo o corrupto? De jeito nenhum. A gente está defendendo a verdade, a justiça. E a democracia. O que aconteceu com o Lula é uma farsa, cada vez mais, está se tornando cada vez mais claro. Ontem, várias pessoas que estão nos assistindo viram o Papa, né, o Celso Amorim com o Papa. Pô, o Papa demonstrando preocupação, achei até carinhoso, né, com o Lula, mas ali nas entrelinhas você vê preocupação com o Brasil, porque é aquilo que o Lula simboliza nesse momento, né? E na dedicatória que o Papa escreveu para o Lula, ele pede para o Lula orar por ele. É incrível, né, cara? Quer dizer, parece que eu já tenho ouvido, eu ouvi anteontem na rádio Estadão, que é uma rádio, né? Estadão, né? Não muito imparcial, né? Não existe imprensa imparcial, né? Mas, enfim, eu já vi alguns apresentadores ali comentando que já circula no meio jurídico, no Supremo, a possibilidade de transformar a prisão do Lula em prisão domiciliar e torná-lo inelegível pela lei da ficha limpa, né? Aí eu ouvi aquilo, acho que está muito ruim, né? A imagem está muito desgastada, né? O mundo inteiro está se manifestando. Prêmio Nobel da Paz, o Papa, a Monja Cohen, né? Por isso estava falando, essas vozes, elas vão fazendo a diferença, né? Porque tem muita gente falando, peraí, como assim? De onde veio isso? É o Papa que hoje recebeu mais uma delegação brasileira no Vaticano, recebeu a Carol Proner, que é uma advogada que fez um livro justamente mostrando a farsa desse processo contra o Lula, recebeu o Paulo Sérgio Pinheiro. Hoje, de novo. E a mãe da Marielle Franco, e mais uma pastora, uma delegação brasileira, de novo, né, nesse contexto que eu acho que é bem expressivo, né, que o Papa esteja com os brasileiros que estão denunciando a situação lá fora. Deixa clara a preocupação dele com a situação que o Brasil vive, né? Então, nesse sentido, eu acho que está ficando ruim, né, para o próprio judiciário como um todo, sabe, a farsa está sendo mostrada, é vergonhoso, né? E as ações recentes de juízes e do judiciário deixam claro, você falou de deixar claro, eles estão deixando claro que parece que há mesmo uma perseguição. Sim. Né? Não há preocupação mais nem em esconder algum sentido de respeito aos ritos da lei, ao contrário. Porque veja bem, se, cara, encontrassem contas do Lula na Suíça, nas Bahamas, como encontraram de outros. O triplex, que depois daquele vídeo do MTST, né, que entrou no triplex e mostrou, cara, aquilo tinha que acabar com o processo na hora. Aquele triplex, sabe? Cadê a escada? Cadê a reforma? Cadê uma coisa que não conseguem, a cozinha, uma coisa que não conseguem provar que é dele. Tá mais a OAS, né? Botou a leilão, né?
como penhora, não lembro o termo. Quer dizer, se achasse uma conta do Lula, nós estaríamos aqui defendendo, a gente estaria num desconforto de, puta, né? Não, cara, não tem nada que se possa falar, porra, o cara está preso por causa disso. Está preso por quê? De um triplex que não é dele. Eles vê até, acho que várias pessoas notaram, né, depois da condenação e tal, num momento anterior, como os jornais eram taxativos, né, o triplex do Lula, já começou, o triplex que seria, né, do Lula, que teria sido o resultado de propina, tudo já no relativo, né, Então, sabe, eu acho que isso está se mostrando tanto internamente para o Brasil, quanto externamente. Nós temos um preso político, embora eu acho que grande parte da população carcerária, a gente falar bem claramente, são presos políticos, né? Vindo de uma situação social, de uma guerra, né, secular, mas nem vamos entrar nesse aspecto, aí é mais complicado, né? Mas eu acho que está mostrando claramente, cada vez mais. Legal. Bem, a gente queria agradecer muito a sua participação, presença aqui, e agradecer mais ainda o seu trabalho militante aí para a construção aqui do livro Lula Livre, Lula Livro, que tem a participação de 90 autores, escritores, poetas, cartunistas, nessa grande mobilização no Brasil em defesa da democracia, né? Quer dizer que toda essa nossa conversa, essas reflexões sobre o Brasil, as informações sobre o livro vão estar disponíveis no nosso site tutameia.jor.br, e para assistir de novo essa entrevista, mostrar para os amigos, enfim, é só visitar o nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas. E agora a gente se encaminha para o nosso bordão de encerramento, que também está no livro. Que também está no livro. O nosso bordão já faz algumas semanas, né, a gente encerra as nossas transmissões, né, com um contrapoema do Augusto de Campos, que também está no livro, então, e que está entrando na tela aqui, e com isso a gente se despede de vocês. Contrapoema Lula Livre. Obrigada.